Vamos iniciar então, pessoal, nossa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre materiais condutores, certo? Então, como é que a gente pode caracterizar esses materiais condutores, né? O que são? Os materiais condutores são caracterizados por diversas grandezas, dentre as quais se destacam condutividade ou resistividade elétrica, coeficiente de temperatura, condutividade térmica, potencial de contato, comportamento mecânico. Variação da resistividade com temperatura e a frequência. Então aqui a gente tem a segunda lei de Ohm, né? Onde ela relaciona a resistência com o ρ, o comprimento do fio, né? E a área, né? A seção transversal. Então, quando a temperatura em um material condutor é aumentada, as partículas vibram, interferindo nos movimentos dos elétrons. Então, aqui eu tenho o coeficiente de temperatura da resistência, né? Então, quanto maior for a temperatura, maior vai ser minha resistência elétrica, né? Maior vai ser a resistência à passagem de corrente de locomoção de elétrons dentro do condutor. Resistência de contato com materiais. Quando se aplica uma peça metálica sobre outra, com o objetivo de contato elétrico, haverá alguns pontos de contato perfeito e o resto dos pontos da distância de ordem de micrômetros, de onde se entende a existência da resistência de contato. Eu vou ter fissuras, né? Vou ter pontos aqui de... Eu não vou ter, na verdade, contato, né? Isso aqui pode até ocasionar calor, porque a gente viu aí na aula 2 que dependendo do potencial elétrico que eu tenho aplicado em dois pontos, eu posso ter o rompimento, né, do dielétrico, gerando pequenos arcos aqui, né, micro arcos aqui, né, virtude que essa distância aqui é bem pequena. Eu posso ter micro arcos aqui. Isso aqui é com o tempo começar a aquecer, né, essa região aqui, causando mais problemas de contato, né, causando aqui uma extrusão aqui, né, dessa área aqui, reduzindo ainda mais o contato entre entre esses dois corpos metálicos aí, né. Esse efeito aqui pode ser visto dessa maneira, né, eu tenho uma resistência aqui e várias resistências em paralelos. Aqui é a resistência do material 1, aqui é a resistência do material 2, 1, né, 2, e essas resistências aqui são esses pequenos contatos aqui, né. Eu posso ter N contatos e lacunas aqui no meio, e esses pequenos contatos são representados dessa maneira aqui. Os metais são elementos químicos que formam sólidos opacos, lustrosos, bons condutores de eletricidade e calor, e quando polidos, bons refletores de luz. A maioria dos metais é forte, dúctil, maleável e, em geral, de alta densidade. O cobre 29 é um bom condutor de eletricidade e de calor. Possui boa resistência à corrosão e maleabilidade. O Rho dele, né, a densidade é 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. Não, aqui é a condutividade, tá, pessoal? Condutividade. Aqui a gente tem a fórmula, né? O Rho é a nossa condutividade. No estado sólido, o cobre organiza-se em uma rede cúbica de face centrada, constituída por átomos ionizados pela perda de um elétron, que fica livre para movimentar-se pelo material. Então, né,
Cobre eu vou ter na última camada aqui um elétron que fica livre, que fica se movimentando, se locomovendo dentro da estrutura do material de maneira livre, né? E arbitrária até que se tenha uma diferença de potencial elétrico aplicada em 2 pontos desse material. Ligas de cobre em cruzamento. Resultado na mudança na estrutura do metal associada a uma deformação permanente nos grãos do material. Quando este é submetido à deformação a frio, aumenta a dureza e a resistência mecânica. Aplicação: fios telefônicos, peças de contato, etc. Então, quando eu faço, né, uma deformação física no material, eu vou ter certas características, né, vou estar alterando os pequenos grãos aqui. Onde eu tenho aqui as estruturas cristalinas, né, ordenadas de maneira simétrica, né, em cada grão. Eu vou ter, né, uma deformação desses grãos aqui, causando aí umas propriedades, né, de dureza e resistência mecânica. Ligas de cobre. Recozimento. Tratamento térmico que tem por finalidade eliminar a dureza de uma peça temperada ou normalizar materiais com tensões internas resultantes do forjamento, da laminação, da trefilação. Aplicação: enrolamentos, barramentos, etc. Então, em barramentos, né, que é muito utilizado em padrão de entrada, né, caixas de medição onde se tem um elevado consumo, se é utilizado barramentos para fazer as conexões, né, com as tensões da rede. Esses barramentos aqui, eles passam por alguns processos térmicos, né? Muitas vezes esses processos térmicos aí deixam a peça aí mais rígida, né, com algumas propriedades que favorecem a utilização aí em caixas de medição, subestações, né, etc. Aqui é uma tabela de características de ligas de cobre. Aqui o mais empregado é o cobre mesmo. Aí tem alguns tratamentos, né? Ele é recozido, encruado. Condutividade em relação ao cobre, 95%. Uma liga de cobre, né? Uma cobre mais algum elemento. Alumínio. O alumínio 3 é o metal mais abundante na natureza e é o terceiro entre os elementos da tabela periódica, 8% da crosta terrestre. O alumínio combina importantes propriedades que o tornam a escolha preferencial em aplicações nas áreas que vão da eletrônica às embalagens de alimentos. Leveza, resistência mecânica, durabilidade, condutividade térmica e elétrica, maleabilidade, resistência à corrosão e formação de ligas. O Rho dele é 2,7 vezes 10 na menos 8 ohms por metro. No estado sólido, o alumínio organiza-se em uma rede cúbica de face centrada, constituída por átomos ionizados pela perda de um elétron, que fica livre para movimentar-se pelo material. O parâmetro de rede A é de 0,4 nanômetros. Coeficiente de temperatura alfa 0,004308 na menos 1. O alumínio é muito empregado aí em fios de alta tensão, principalmente. É uma liga, né, com alumínio. Em virtude dessas propriedades aí de ser leve, né? É fácil manejo e manutenção também, né?
Então aqui eu tenho, né, um elétron de valência, né? Então todos os metais eu vou ter elétrons na última camada aí que vão estar orbitando entre vários átomos, né? Não vão ficar estáticos mesmo, que é a característica necessária para se ter uma corrente elétrica, né? Eu tenho que ter materiais onde na camada de valência eles não estejam fixos no átomo, né? O átomo não esteja com uma quantidade, digamos assim, satisfatória, estável, né? Aqui é o plano. Esse aqui é o plano do alumínio, né? E algumas características de ligas de alumínio, então uma tabela mais para conhecimento mesmo. A condutividade do alumínio é 63% inferior à do cobre. A densidade do cobre é bastante superior à do alumínio, né? O cobre tem 8,94 gramas por centímetro cúbico e o alumínio tem 2,71 gramas por centímetro cúbico. Logo, a relação condutividade-peso é melhor no alumínio. Se falar nessas questões aqui, né, de peso, né, o alumínio vai ser muito mais empregado. Porém, como o cobre tem uma excelente condutividade, mas que seja mais pesado, na grande parte das aplicações se utiliza cobre. Mas também, né, encontra-se bastante fios de alumínio aí. Só que não é alumínio, né, puro, é ligas com alumínio para realmente tirar o peso, né, para ter essa característica aí de pouco peso. Porém, é misturado com alguns outros elementos para ter uma maior condutividade. Certo? Então vamos comparar aqui, né? Compare a massa necessária de dois fios, um de cobre e outro de alumínio, com 1 km de comprimento e resistência igual a 1 ohm. Dados. Rho do cobre é 1,7. Rho do alumínio, 2,7. Então ele dá alguns Rho aqui e a densidade, né? 8,94 gramas por centímetro cúbico e o alumínio 2,71. Então a gente vai fazer comparativo, né? O fio de cobre terá uma área aproximada de 1,7 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. E o fio de alumínio terá uma área aproximada de 2,7. Então eu tenho aqui já uma área maior, né? Eu preciso ter uma seção transversal maior aqui no alumínio em relação ao cobre para mim ter 1 ohm, né? Para mim ter um cabo de 1 km. Aqui o cabo tem 1 km, né? Esse cabo aqui, digamos que tem 1 km. E esse mesmo cabo de 1 km, em cobre eu vou ter uma seção transversal de 1,7. E para alumínio eu vou ter uma seção transversal de 2,7. Se eu deixar o alumínio aqui com a mesma seção transversal
que o cobre eu vou ter uma resistividade menor aqui. Ou, desculpa, eu vou ter uma resistividade maior, né? O que vai me ocasionar mais perdas nesse material aqui do que nesse aqui. Certo? Então o fio de cobre terá uma massa de 156,45 kg e o alumínio vai ter uma massa de 73,17. Então eu aumento o diâmetro do meu fio de alumínio, né? Dá para se dizer aí um pouco menos que o dobro, né? Eu tenho aí uma diferença gritante aí no peso, né? O alumínio ele é muito maior, o diâmetro, né? O cabo em si é muito mais robusto e tem um peso bem menor do que o cobre. Então aí para aplicações aí de cabos de alta tensão é preferível materiais que tenham menos peso, né? E o alumínio aí ele apesar de eu ter que ter um diâmetro maior, né? Para poder baixar a minha resistividade, a minha resistência do fio, para se equiparar ao cobre, eu ainda assim é compensatório, porque eu vou ter uma massa, né, o peso, para mim poder manejar e instalar esse fio aí é bem menor. Certo? Então, aqui algumas características físicas do alumínio e cobre. A densidade é 20 graus, condutividade mínima porcentual a 20 graus, resistividade máxima a 20 graus, então a resistividade do alumínio é maior, né? A relação entre os pesos de condutores de igual resistência em corrente contínua e igual comprimento. A relação entre os pesos, ó, tem que o alumínio é muito mais leve. Coeficiente de variação da resistência. Calor específico, condutividade térmica, o que mais nos interessa aqui? Acho que é peso e resistividade. São os mais importantes aqui, né? Esses dois aqui. Em aplicações de médias e altas tensões, além das características citadas, outros parâmetros devem ser levados em consideração. Peso do cabo, cálculo mecânico das estruturas, né? Vocês vão ver em transmissão de sistemas de transmissão de energia elétrica, se não me engano, a matéria. Vocês vão aprender a calcular torres de transmissão, né, de redes, vocês vão ver tipo de postes, né, enfim. Aí vocês vão aprender a calcular as distâncias aqui, né, em virtude do peso. Vai ter um peso esse cabo aqui. Aí, digamos, eu tenho um cabo aqui que tá... Aqui é um poste, né, de distribuição aqui. E aqui também continua, né, um para cada fase. Então vocês vão ter aqui uma certa angulação aqui, né? Vocês vão aprender a calcular essa angulação aqui. Acho que é no 7º semestre ou no 6º ou 7º. Então tem uma angulação que tem que manter esse condutor aqui, né, por causa do peso. Porque se eu deixar muito esticado aqui, eu vou criar uma tensão, né, um momento muito grande aqui, né, no poste, nos postes, nos dois. Então existe esse cálculo aqui, né, que são vem transmissão em virtude do peso. Então o peso é muito importante. Peso e resistência
para condutores de energia elétrica, de eletricidade, são extremamente importantes, né? Devem ser levados em consideração. Certo? Peso do cabo, né? Então tem que ser levado em consideração, cálculo mecânico das estruturas, indutância, capacitância e um efeito peculiar chamado skin, efeito skin. Alguém sabe dizer o que é o efeito skin? Já ouviu falar? Ah, o Rua, que condutividade é o sigma, não, professor? Ah, isso aí é. Isso. Aqui é a condutividade, aqui é o sigma. Me confundi aqui. O Rho é resistividade, né? O sigma que é condutividade. Onde é que tá a fórmula agora? Aqui, né? Bem lembrado. Rho. E o Rho é resistividade. O Rho é a resistividade. A condutividade é o sigma. Efeito skin. Ninguém sabe? Ninguém quer responder aí? Pra turma aí? Quando um fio homogêneo é percorrido por uma corrente contínua, as cargas tendem a se distribuir igualmente ao atravessar uma seção transversal do mesmo. Em corrente alternada, a densidade de corrente varia do centro do condutor para a superfície externa, sendo mínima no centro e máxima na periferia. Então, em corrente contínua, eu tenho que a corrente elétrica dentro do condutor ela ela é homogênea, né? Ela é homogênea. Ah, eu tenho uma passagem homogênea aqui dessa corrente dentro desse fio aqui. E na corrente alternada eu vou ter esse efeito aqui, né? Os elétrons tendem a se locomover mais na periferia. A consequência prática é o aumento da resistência elétrica do condutor com relação à corrente contínua. Qualitativamente, o efeito Skin decorre da indução de campos magnéticos associados à passagem da corrente e aos campos elétricos induzidos, cujos sentidos tendem a opor-se ao movimento de elétrons no centro do condutor e reforçá-lo na periferia. Então aqui é a lei de Faraday, né, pessoal? Isso aqui. Uma corrente elétrica variante no tempo gera um campo elétrico B, né? Pela regra da mão direita. Lá de física 3. Acho que vocês estão tendo física 3 agora também. Né, eu vou ter a origem de campo, né? Todo fio que é percorrido por corrente elétrica, eu vou ter um campo magnético B associado, né? Uma densidade de campo magnético B associado. Né? Todo fio que tem uma corrente elétrica, né? Que percorre uma corrente elétrica. Quando esse campo é variante no tempo, eu tenho uma indução, né? Como é que eu posso calcular essa indução? Através de uma integral de curva fechada do meu B
ds, né? Aqui eu vou ter não é mi0, acho que é mi, que é igual a mi vezes a corrente total envolvida, né? Se eu não me engano, a fórmula é essa aqui. Para calcular o B aqui na região, né? Eu tenho esse fio aqui. Se eu aplicar uma diferença de potencial elétrico nesse condutor aqui, né? Uma corrente alternada, digamos que aqui, eu conecte aqui em cima e aqui embaixo, vou ter uma corrente aqui, né? Circulando uma hora de baixo para cima, outra hora de cima para baixo. Essa alternância gera um campo magnético alternado, tá? O campo magnético eu posso calcular dessa maneira. Quanto mais, a partir dessa equação aqui, que vai me gerar o quê? Que é a minha corrente total envolvida ou meu B, né? Vamos isolar o B aqui. Vamos isolar o B. B vai ser igual a mi vezes a corrente total envolvida dividido por 2πr. Então, quanto mais distante do fio, menor é a intensidade do meu B. Meu B é inversamente proporcional ao raio da amperiana, né? Eu vou traçar uma amperiana aqui, né? Lá da lei de Ampère. Isso aqui é a lei de Ampère, né, pessoal? Eu vou traçar uma amperiana. E essa amperiana aqui eu vou integrar ela, né? Na volta aqui do condutor. E eu vou saber qual que é a magnitude desse B através dessa equação aqui. Certo? Meu B, o que o meu B é? O meu B também é igual a fluxo sobre área, né? A quantidade de fluxo, quantidade de linhas aqui que atravessam uma dada área, né? Isso é meu B. Quando eu tenho um fluxo que varia no tempo, né? Eu vou ter uma tensão induzida que vai aparecer aqui dentro do condutor. Essa tensão induzida vai gerar uma corrente elétrica que vai se opor a essa corrente aqui. E essa corrente elétrica que vai se opor vai gerar um novo campo. E esse campo vai fazer com que as cargas vão para a periferia. Vão fazer com que as cargas tendam a ir mais para a periferia. Por que em corrente contínua não tenho? Em corrente contínua não tenho, porque o meu campo não varia no tempo, né? Quando eu tenho um campo magnético fixo, né? Quando eu tenho meu B fixo aqui, ele não vai induzir tensão, né? Qual que é a fórmula da tensão induzida? Não sei se vocês viram isso aí já. Eu estou falando coisa que vocês nem viram ainda. Acho que quem está no quarto semestre já viu isso aqui, né? Já teve Física 3, né? Deixa eu ver se alguém me responde aqui. Juan, já vi. Cristiano Marques. Você já viu isso aqui, né? Então, qual é que é a fórmula da tensão induzida? Para ajudar o pessoal aí. Quem é que sabe a fórmula da tensão induzida? A tensão induzida, né? Cadê minha caneta agora? A tensão induzida é igual a menos a variação do fluxo
Opa, aqui é Definity. É isso aqui, né? Então, se o meu fluxo não varia no tempo, se o meu fluxo não varia no tempo, quer dizer o quê? Quer dizer que minha corrente é contínua. Se minha corrente é contínua, eu vou ter um B contínuo. Porque o B está relacionado, o módulo de B e o sinal de B está relacionado com a corrente, né? Da fórmula aqui. O módulo de B está relacionado com a corrente. Se a corrente mudar de sentido, né? Porque eu tenho uma tensão alternada aqui. Se a corrente mudar de sentido, meu B vai mudar de sentido também, né? E o meu B está relacionado com o meu φ. Meu φ é igual a BA, né? Então meu fluxo vai variar, né? Porque a minha densidade de campo está variando, meu fluxo vai variar. Então eu vou ter uma tensão induzida aqui dentro, que vai aparecer aqui dentro, né? E essa tensão induzida vai gerar corrente elétrica em sentido contrário. Em sentido contrário a esse fio aqui, ao sentido da corrente, né? Do fio aqui. E essa corrente vai gerar um campo magnético que vai forçar, vai tender a corrente elétrica a ir para a periferia, né? Ele vai gerar uma força, ele vai, ele vai inferir uma força na corrente elétrica do fio, forçando a ir para a periferia, certo? Resolvendo-se a equação diferencial de propagação de um campo eletromagnético em meio condutor, vemos que o campo resultante e a densidade decorrente ambos estão relacionados pela condutividade do material. Aumenta de intensidade do centro para a superfície do condutor. Só que o J, né? Também lá de Física 3. A distribuição resultante da corrente pode ser representada matematicamente pela equação J igual a JS E na menos delta dividido por D, em que JS é o valor máximo da densidade de corrente, superfície do condutor. E delta é a distância da superfície. D é uma constante chamada profundidade pelicular, skin depth, né? Em que ρ é a resistividade material, ômega é a frequência angular, μ é a permeabilidade absoluta do material. Então eu posso calcular aí a distribuição resultante da corrente com essas fórmulas aí, né? Substituindo o valor da profundidade pelicular na primeira equação, tem-se, né, essa segunda equação aí. Se D tendeu ao infinito, J é igual a JS na zero. Não há efeito pelicular. A densidade decorrente independente da profundidade. Quanto menor o valor de D, maior a variação de J. Quanto menor o valor de D, maior a variação de J com a distância, a superfície do condutor. Então, se eu tenho uma frequência aqui, né, se ômega for igual a zero, eu tenho 0 Hz, né? Eu vou ter que... Isso aqui vai zerar, né? Vai ficar... Eu vou ter J igual a JS. Quanto maior a frequência, maior o efeito skin, né?
Quanto maior a permeabilidade do material, maior o efeito skin. Então, quanto mais eu aumentar a frequência, mais eu vou ter efeito skin. Certo, pessoal? Aqui uma tabela aqui de efeito peculiar, né? Então, para cobre em 60 Hz, eu vou ter uma profundidade pelicular de 8 milímetros. E o D é dado por 65 milímetros por raiz de F, né? Que é a frequência. O alumínio ele vai ter esse efeito skin maior, né? O cobre ele tem menos efeito skin. Que o alumínio. E aqui a gente pode ver um gráfico, né, do efeito skin do cobre com alumínio. Então eu vou ter aqui 60 Hz esse comportamento, né? Em 550 Hz eu vou ter que a corrente vai tender cada vez mais aí para a periferia, né? Eu vou ter mais tensão induzida e vou ter mais corrente circulando em sentido oposto, né? Em 100 kHz eu tenho, né, que toda a corrente elétrica está na superfície. Quase nada é por de dentro do condutor. Certo? Tá aqui uma relação de efeito prático em relação a resistência em corrente contínua e corrente alternada. Não, a razão da resistência em corrente alternada para a resistência em corrente contínua. Então aqui é só uma tabela de proporcionalidade. Condutores em média tensão e alta tensão. Então, para muitos condutores aqui eu nem tenho material no centro, em virtude desse efeito skin aí, né? Como eu não tenho corrente circulando no centro do condutor, em muitos casos o fio é oco, tá vendo? Ele é oco. Dependendo da frequência que vai ser utilizado, ele é oco internamente, porque não vai ter passagem de corrente, né? Só na periferia mesmo. Ele vai tender para a periferia. Aqui mais uma tabela aqui, né? Só para trazer mesmo para vocês. Não é muito importante isso aqui. Outros metais condutores: chumbo, estanho, prata, ouro, platina, mercúrio, zinco, cádmio, níquel.
Materiais de elevada resistividade. As ligas metálicas resistivas são utilizadas com três finalidades básicas: ligas para fins térmicos ou de aquecimento, ligas para fins de medição e ligas para fins de regulação. Então aqui para nossa aplicação, muitas ligas vão ser utilizadas, né, para fazer medições. Ligas de aquecimento precisam ter uma elevada estabilidade térmica. Possui uma temperatura máxima de serviço que não pode ser ultrapassada, referida ao ambiente de serviço, geralmente em contato com o ar. Podem romper-se se houver frequentes aquecimentos e resfriamentos frequentes, ligações e resfriamentos frequentes, ligações e desligamentos da rede elétrica. Resistores para instrumentos de precisão admitem um coeficiente de temperatura máximo de 2,5 vezes 10 a menos 6, coulomb a menos 1. Uma pequena tensão de contato com relação ao cobre e uma resistência praticamente constante. Tais ligas sofrem geralmente deformação a frio, o que pode acarretar envelhecimento, sensível após algum uso. Por essa razão, é comum aplicar-se um processo de envelhecimento artificial para estabilizar o material, através de um tratamento térmico controlado, que elimina tensões internas, estabiliza e homogeneiza os cristais. Há 5 ligas que habitualmente se empregam na resolução de problemas diversos, tais como fabricação de reostatos, resistências de aquecimento para fornos, aquecedores, aparelhos de laboratório, etc. Os fios resistentes são normalmente revestidos de uma película impermeável e isolante de óxido, a qual permite bobinar resistências com as espidas encostadas, desde que a diferença de potencial entre os pontos vizinhos não exceda 2 volts. Então aqui algumas ligas, né, que são habitualmente empregadas nesse processo de regulação. Carbono e grafite. Quando cristalizado no sistema cúbico, o diamante não é condutor de eletricidade. As outras variedades, que são mais ou menos negras, adquirem esta propriedade quando submetidas a uma temperatura adequada. Quando cristalizado, o grafite é muito mais denso, melhor condutor de eletricidade. Um tanto oleoso, menos sensível aos agentes químicos que os carbonos amorfos. Comparação entre variedade de carbono. Entre variedades de carbono. Carbono amorfo, então, eu tenho uma resistividade de 3.200 a 6.500 microohms por centímetro. Carbono eletrografítico, 800 a 1.200. Grafite natural, de 50 a 400. Né? Aplicações: elementos de resistência fixa resistência fixa elevada, eletrodos para fornos de arco, escovas para motores elétricos, né? Então aqui algumas aplicações desses materiais, né? Eu queria trazer uma curiosidade que isso deixa eu pesquisar aqui na internet em relação a esse efeito skin. Ver se eu acho alguma coisa aqui.